Cara, o Estevão salvou o Palmeiras contra esse Grêmio aí, hein? Grêmio na zona do rebaixamento, situação difícil, pô, time lá em crise, jogando fora do seu domínio, fora do seu estádio, recebe o Verdão, mete 2-0 no Verdão e o Estevão empata o jogo pro Palmeiras. Com um gol de Flaco Lopes e do próprio Estevão. Estevão tá jogando demais, demais. E a seleção brasileira, hein? Tá jogando de menos. Ainda bem que não convocaram o Estevão, né? Senão nós estávamos perdidos, né, cara? Porque é só o Estevão que tá jogando no Palmeiras também, né? O Estevão que tá resolvendo o negócio. Essa é a grande verdade, tem que ser dita por alguém. Alguém tem que ter coragem de falar isso. E a seleção brasileira colocando Rafinha de titular. Quando não é ele, a gente... Meu, é Savinho. Daqui a pouco eles inventam um tal de Antony. É os mesmos. Os mesmos que não funcionam. Os mesmos que vai pra Copa e voltam com a mão na frente e outra atrás. Sempre eles. Ainda bem que não levaram o Estevão. Mas a gente pode ficar esperto. Porque daqui pra frente, devido à cobrança da imprensa, o Dorival Júnior é capaz até de, forçado pela imprensa, desfalcar o Palmeiras e botar o Estevão no banco. Igual faz com o Endrick. E é só isso que o Endrick vai fazer lá. Desfalcar o Palmeiras. Que podia estar no Palmeiras jogando. Vai pro Real Madrid do banco da seleção. Eu sei por que ele tá no banco da seleção. Eu sei por quê. Eu não vou falar isso agora não, mas eu sei por que ele tá no banco da seleção. Agora eu te gerei curiosidade. Você tem que assistir os próximos vídeos, porque num desses aí vai que eu solto. Não vou me segurar uma hora dessa e vou soltar essa bomba aí. Mas, por enquanto, vamos falar o que a imprensa falou de Grêmio e Palmeiras. Grêmio e... Teoria da conspiração, é isso aí. Teoria da conspiração do Dorival Júnior não colocar o Ender, que eu vou falar isso em breve. Em um dos próximos vídeos, não sei qual, pode ser que eu solte essa informação a qualquer momento, essa opinião, vamos colocar assim, a qualquer momento. Tá? Mas Estevão tá jogando futebol de gente grande, hein? Tá jogando futebol aí que a gente não tá vendo nem na Eurocopa, hein? Tô exagerando ou não? Na Copa América eu não vou nem falar, né? Pô, os melhores times lá são Brasil e Argentina. O Brasil tá jogando absolutamente nada. A Colômbia era para ter ganhado do Brasil, essa que é a verdade. O time do Uruguai, meu irmão, eu acho que o Brasil não vai passar essas quartas. Com esse time aí que o Dorival Júnior tá escalando, não passa. Mas enquanto o nosso Estevão tá jogando no Verdão, a grande imprensa rasga elogios a ele. E a gente já começa a ficar preocupado, né? Ainda bem que a Copa América não pode desconvocar quem tá lá e convocar o Estevão, né? Então estamos seguros aí, pelo menos até o final da Copa América com o Estevão. E eu, como o Gomes foi eliminado, ele vai voltar agora também, né? Então é provável que na próxima rodada a gente já deve ter o Gustavo Gomes de volta. E vamos ver aí quando o Richard Rios volta, porque o time lá, a seleção da Colômbia, que é a seleção dele, tá muito bem também, né? Seleçãozinha ali que joga um futebolzinho bacana, hein? Jogadores ali de alto nível. O Ramos Rodrigues resolveu jogar futebol, né? E no São Paulo ele não jogou. Foi só sair do São Paulo e voltou a jogar, incrível. Deve ter São Paulino puto aí, né? E no São Paulo ele não tava jogando aquilo. Foi jogar contra o Brasil, parecia o Messi. Olha o que a imprensa tá falando do Estevão. Não, quem não viu, e ó, até o Abel Ferreira se manifestou sobre esse assunto. Ixi, olha só. E o resultado não vem, é lógico que o torcedor se chateia. Mas eu tô bem tranquilo quanto a isso. Sabe por que eu tô bem tranquilo? Uma que até estranha, né? A reação da nossa torcida, que nunca tinha acontecido assim, mas eu entendo, né? Pelo resultado, pela nossa situação contra o Palmeiras, vencendo o jogo 2-0, chegou o empate. Mas isso não me preocupa. Não faz parte do futebol. Sabe por quê? Porque eu sou bom pra caramba. Eu sou muito bom. Muito bom. E a torcida do Grêmio sempre esteve comigo. Sempre. E sempre vai estar comigo. Porque ela sabe do trabalho, do resultado do trabalho que a gente tem aqui dentro do clube. Hoje, eu até dou uma certa razão para ela, porque nós estamos, volto a repetir, vencendo o jogo por 2-0, e ela se chateou porque na hora da substituição o Palmeiras empatou. Eu poderia não ter colocado o Galvão, poderia ter colocado um outro jogador, e nós poderíamos ter perdido o jogo. E aí? Futebol é assim. Eu vou dizer uma coisa que sai daqui triste hoje. Eu não sou treinador do Grêmio, nem sou gremista,
Fico triste porque quando vejo uma equipa do outro lado a dar tudo o que pode, em dificuldades, começaram o ano da forma que começaram, tiveram todo a gente gaúcha teve toda esta dificuldade, esta catástrofe, e fico triste, mesmo triste. Eu sei que não sou torcedor deles, mas fico triste quando vejo, no fim, os torcedores de uma equipa, que dizem que são torcedores de uma equipa, a chamarem este nome. Desculpem, não podem ser torcedores. Os verdadeiros torcedores estão com uma equipa em todos os momentos. Então o que eu posso dizer é que há torcedores só da vitória. Qualquer equipa não precisa só de torcedores da vitória, precisa de torcedores em todos os momentos. E isso foi o que mais me deixou triste hoje no jogo, porque, tendo em conta todo o contexto das equipas aqui do Rio Grande do Sul, vai ser muito difícil para eles. E têm que estar juntos para que o Grêmio e o Internacional e o Juventude consigam dar uma resposta àquilo que foi um início de época muito condicionado. E fico triste quando vejo isso, porque são torcedores da vitória. Chamar o Renato Gaúcho de burro não dá. Gente, eu, sinceramente, é pegar pesado demais. Chico, é ultrapassar os limites. Concordo. Mas assim, por que isso aconteceu? Para as pessoas que não entendem. Por que, Chico? Tem um jogador que está marcado pela torcida, que é o JP Galvão, João Pedro Galvão. Ele foi contratado, era reserva de Ener Valencia, no Fenerbahçe, da Turquia, inclusive. Tem uma grande carreira na Itália. Ontem, hein? Foi bem o Valencia. Enquanto ele estiver perdendo pênalti no Equador, tá tudo certo. Né? Aqui é que não pode. Aqui já teve também, aí não foi pra final. O JP Galvão, ele tá sem confiança, ele tá inviabilizado pela torcida, não por conta do Renato, por conta dele mesmo. Ele não consegue jogar futebol no Grêmio e tá tudo certo, isso acontece. Ele não tem que ser mais utilizado. Há poucas rodadas, o Renato escalava ele de titular. E era terrível o ambiente, porque ele não consegue tocar na bola. Ele tá com tanta falta de confiança que ele não consegue participar do jogo, ele não consegue fazer nada. O Renato já deixou ele no banco, mudou o esquema, botou 2 atacantes móveis, o Pavão e o Gustavo Nunes. Em determinado momento, ontem, depois do 2-0, é óbvio que ele precisava mexer. As pessoas não queriam que ele tirasse o Pavão, não queriam que ele tirasse o Cristaldo, não queriam que ele tirasse o Edenilson. Mas o que é pior? Os caras não vão jogar 90 minutos. O que é pior? O treinador chamar o jogador de burro ou a torcida chamar As duas coisas são feias, né? Mas o treinador chamar o jogador... mas o Mano Menezes, ele perguntou pro Yuri Alberto, ele não chamou, ele perguntou, você é burro, a interrogação. Pô, gente, não é qualquer treinador. Vamos lá. O Corinthians já, deu linha no Antônio Oliveira. O Fluminense deu linha no Fernando Diniz, atual campeão da América, título que o Fluminense batalhou a história inteira. E o Renato só está lá, e daquele jeito, sem ter uma pressão maior, porque é o Renato. E aí a torcida sabe disso, sabe que o momento é ruim, mas eu acho chamar de burro muito forte. Mas o pior disso tudo, Renato, é que a torcida está desconsiderando quem estava do outro lado. É isso aí. Gente, o ponto com o Palmeiras, claro que depois de um 2-0 aos 30 do segundo tempo, você tem um sabor de derrota. Mas o ponto contra um time que vai disputar o título e você não... Tem que comemorar. Mas ele mexeu mal, Chico. Eu sei que ele mexeu mal. Ele foi mal mas, ontem, gente, o Palmeiras não desiste. Não de burro, mas ele mexeu mal. O resultado poderia... O anormal era o Grêmio estar fazendo 2-0 no Palmeiras, na minha opinião. O anormal estava acontecendo. E aí o Palmeiras foi lá e mas o Renato chama o Palmeiras depois. E tem um pênalti que não deram pro Palmeiras. Não tinha... Chamaram o Palmeiras... O Palmeiras faria isso de qualquer maneira. O Palmeiras não desiste. Mas ele contribuiu, Chico. Ele contribuiu, o Renato contribuiu. Ele foi mal ontem. Mas o elenco? Quem que ele tinha no banco? Não, aí é uma outra situação. Aí é uma outra situação. Está. Que aí a o problema é muito maior, muito mais complexo. Claro, como é que você segura um Palmeiras com ímpeto, disputando o título, indo pra cima com o Estevão, que descola um golaço Puskás? Pô, cara, é difícil, não? Mas os movimentos do jogo, o gol do Estevão, não dá pra tirar o mérito dele, mas o primeiro combate, quando ele faz a tabela e recebe de novo, esse combate você não pode dar. Mas aí é jogador, né? Aí é falta de concentração ali dentro. Do cara. Pode reparar o lance, que ele faz um 2, ele cria a jogada, ele constrói a jogada, quando ele recebe, não sei se é o PP, alguém dá essa jogada aí, ó. Vai dar o bote. Tudo que o Estevão queria nesse momento era o bote do cara. No primeiro tempo ele passou por 4 jogadores, os 4 dando tesoura nele e não acharam ele. Espera, não dá o bote. Aí tudo que o Estevão, tudo que o jogador de drible quer é esse bote aí, ó. Pra que dar esse bote aí? Foi seco, olha a facilidade que ele driblou. Agora, acertar um chute dali e com aquela precisão é raro. É o Estevão mesmo, Everton. Caramba. Fica um gosto ruim pro Grêmio, poderia ter conquistado 3 pontos fundamentais. Viu o Corinthians vencer, por exemplo, não é? Tem uma briga direta na tabela. Fluminense empatou. Agora, a gente viu também que quando o garoto Estevão tá na parada, ele pode aprontar e muito.
Renata, o moleque é embaçado. Bola de ouro no futuro e ponto final. Nós temos um cracaço de bola que vai sair do Palmeiras em breve. Agora só chamar a atenção da torcida do Grêmio, parte da torcida, né? Não é da torcida do Grêmio, parte da torcida. Só para pegar o VT do jogo do Palmeiras com o Atlético aqui, que aí eles vão entender que não faz sentido nenhum chamar o Renato de burro. Eu até acredito que nós só vamos ganhar um título mundial, Brasil, quando o Renato for treinador. Ele que deveria estar lá no lugar do Dorival. Sabe? Essa panca do Renato, ela é necessária para treinador de seleção. Eu entendo a situação do Grêmio, 11 pontos, zona de rebaixamento. O time desse ano é pior do que o time de 21 que caiu. Eu entendo tudo isso, entendo ter cedido o empate. Mas, gente, olha para o que o Palmeiras fez com o Atlético aqui, vocês vão entender que o resultado de empate com o São Paulo, com o Palmeiras, independentemente de estar vencendo por 2 e ceder o empate, não foi um resultado ruim. Gente, resultado aqui, resultado sobre esse empate entre Grêmio e Palmeiras. Rona, foi inesperado. Muita gente imaginava, até pela diferença na tabela entre Palmeiras e Grêmio. Você está bem? Você não falou sobre o Corinthians hoje? Tá levinho hoje, hein? É que eu estou muito feliz, não sei onde eu estou. É meu aniversário, é por isso só, né? Quem sou? Onde estou? Tá tudo diferente. Por que existo? Por quê? Porque, deixa eu falar uma coisa pra vocês, talvez eu me arrependa, mas eu vou falar do coração. Ai, é que hoje você tá leve. Esse treinador, Abel, ele merece ir pra seleção, hein, velho? Eu sei porque ele quer tirar ele do Palmeiras, Quer tirar do Palmeiras. Você, Ronaldo. Mas independentemente do lado A, B, rivalidades à parte, de coração já deveria ter ido, né? De coração eu queria ele no aeroporto agora. Mas se ele for pra seleção, pode ser uma boa. Né? Porque ele pode agregar muitas coisas na seleção brasileira. E dar uma folga pra gente também. Automaticamente dá uma folga pra todos nós que estamos nesse campeonato peleando, hein? Tem mais uns 5 minutos, o Palmeiras ganha o jogo. Como é que é o seu ditado? Quem peleia, não peleia. Quem peleia, não peleia. Agora, esse menino merece seleção brasileira. Rapaz. Tem mais 5 minutos, o Palmeiras ganha o jogo. Mas gente, é que assim, ó, se foi no lugar do torcedor gremista como Chico Garcia, tá 2-0. Eu tava torcendo pra acabar o jogo. Tá 2-0 em Caxias, um campo que não é o melhor possível, frio, aquela coisa toda. E aí o Palmeiras vai lá e empata, e poderia ter virado se tivessem dado um pênalti pro Palmeiras. E você falou que todos os jogos... Foi pênalti. Você falou que todos os jogos não terminam, né, com 10 minutos. 10 minutos. Se nesse jogo o juiz dá mais 10 minutos, é 5-2. Ó, mas eu queria falar uma coisa. Tem algum torcedor... Não sei se 5, mas um 3-2 eu acho que se dá uns 10 minutinhos, é 5-2. Ó, mas não tem um torcedor no futebol brasileiro que consegue comemorar um gol contra o Palmeiras com 100% de alívio. Porque quando você faz um gol contra o Palmeiras, você comemora, legal, gol, eu mas não sempre com um pezinho atrás, os caras vão empatar ou podem virar. Então vocês imaginam o que eu passei quando o Inter ganhou aqui na Arena Barueri por 1-0. E ainda o Borré, né, perdeu o pênalti. Borré, Valência, tudo perde pênalti. O Valência também já volta, já estão voltando, ainda bem, né? Perder pênalti lá nos Estados Unidos pode, aqui não. Essa é a regra. Agora, gente, o Palmeiras, claro que vai brigar pelo título, isso não há dúvidas. E vai se reforçar mais, porque Maurício chega. Felipe Anderson chegará. Daqui a pouco o Gabigol pode aparecer. Dudu já entrou bem ontem, melhor um pouquinho, né? Falando em Felipe Anderson, ontem o Dudu entrou em campo e jogou bem, cara. O Dudu entrou bem no jogo ontem. Achei bem interessante a participação dele ontem no jogo, entrou bem com a gente não tá percebendo, mas o Palmeiras tá mudando. Né? Tá mudando bastante a sua equipe, né? Com o Rômulo, o Maurício, o Felipe Anderson, Aníbal. E ontem, sem o Veiga, o John fez uma partida muito ruim. Eu sei que é mais um jovem promissor, mas não foi bem ontem especificamente. E o Veiga faz muita falta, gente, para articular. Chico, vocês deram uma baita sorte. É mesmo. A verdade é essa. Hoje eu não vou discordar, você tá de aniversário. Você tem razão. Vamos ver como é que foi. Bom, mas olhando ali, quem é que ganhou mais com esse resultado? O Palmeiras, porque a torcida viu mais uma vez a joia, o Estevão, brilhar. Estevão, 17 anos, com valor de mais de 350 milhões de reais. E um talento incalculável. Já disse isso, desfruta enquanto ele está connosco. Acho que é um moleque que tem magia dentro dele. Espero que ele continue com este espírito.
espírito de solidariedade. Em uma noite de sensação térmica de 8 graus em Caxias do Sul, Estevão deu o casaco para o mascote palmeirense. Só que o Grêmio também tem a sua joia. Gustavo Nunes, de 18 anos, recebeu pela esquerda e deixou Pavon na boa para marcar com menos de 2 minutos de jogo. Ele vai para cima da marcação, ele protege muito bem a bola. Sai na frente o Grêmio! E Gustavinho por pouco não deixou dele. No duelo de futuras estrelas, Estevão também levou perigo. Mas nem todos os jovens do Palmeiras estavam em uma grande noite. John, de 21 anos, perdeu essa chance no início do segundo tempo. Ele não pegou legal na bola, repare, ó, ele tá sozinho, né? Ele tentou dar uma chicotada de primeira ali. Eu já falei várias vezes, há golos que não se podem falhar. Eu não digo isto numa questão de criticar quem falha, é porque o futebol é mesmo assim, o futebol é eficácia. Eu sei que os nossos jogadores não falham de propósito, mas para mim uma oportunidade dessas é como um goleiro meter um frango, não se pode perder. O Palmeiras falhou no ataque e na defesa. Vanderlan derrubou o Cristaldo dentro da área. Ele mesmo foi para a cobrança. Deslocou o Everton e fez o segundo do Grêmio, para a incredulidade de Abel Ferreira. Gol do Grêmio! Com a vantagem de 2 gols, Renato fez 3 alterações para fechar o time. Tirou Rodrigo Eli, Pavon e o autor do gol, Cristaldo, e colocou JP Galvão, Rodrigo Caio e Natan. Só que as mudanças atraíram o Palmeiras e despertaram o futebol de Estevão. 1 minuto depois, ele arrancou pela direita e lançou Mike. O lateral cruzou e Flaco Lopes diminuiu. O Palmeiras diminui, Palmeiras está vivo. Mas Estevão ainda tinha mais para mostrar e fez essa jogadaça para empatar a partida. Vem a batida, golaço! Ele trouxe por dentro e mandou uma bala. O Palmeiras foi buscar o empate. Festa da torcida palmeirense e irritação dos gremistas. A torcida chamou o ídolo e técnico Renato Gaúcho de burro. Eu mesmo nunca tinha escutado isso. Por um lado é bom escutar de vez em quando a palavra burro para saber o que essa palavra representa. Faria tudo de novo. A pressão sobre Renato aumenta a cada tropeço. O Grêmio venceu apenas 2 das últimas 10 partidas. Mas o treinador não parece abalado. É lógico que o torcedor se chateia. Mas eu estou bem tranquilo quanto a isso. Sabe por que eu estou bem tranquilo? Porque eu sou bom pra caramba. Eu sou muito bom. Muito bom. E a torcida do Grêmio sempre esteve comigo. Sempre. E sempre vai estar comigo. Mas até quando, hein? O Grêmio segue na zona de rebaixamento e com 2 jogos a menos que os adversários. E daqui a pouco a gente chega pro pé no Campeonato Brasileiro. Então tem muita gente que já começa a fazer uma tempestade no copo d'água. Não tem tempestade no copo d'água. Não tem tempestade. Nós temos responsabilidades. E daqui a pouco o Grêmio vai pro seu devido lugar. No Palmeiras, o clima é outro. Empate valorizado em Caxias do Sul. E joia encantando a torcida. A gente sabia, né, que era um jogo difícil, adversário muito bom. A gente soube se impor, soube lidar com os momentos do jogo. A gente sofreu 2 gols, mas a gente sabia que a gente era capaz de empatar ou virar. Hoje a gente acabou empatando. Empate que afastou o Palmeiras da liderança, mas que não preocupa Abel Ferreira. A equipa continua a mostrar coração de leão e isso é uma coisa que eu não abdico das minhas equipas, que é o coração tem que estar lá sempre. Pena foi, como te disse, até o último segundo lutámos pela virada, não deu, seguimos em frente e somamos mais um ponto. E com o Estevão em campo, não falta coração e muito menos futebol. Que absurdo, que golaço. Ontem, quando a gente falava... Ontem foi uma noite de gols, assim, de chute de fora da área, belíssimo. De canhotos, né? Garro, Ganso e Estevão. Não, teve o do Internacional também, né? O do Igor Gomes. Isso. Ah, no 1-1 com o Flu.
Bom, como disse a Joana, ontem os clubes paulistas estavam fazendo jogos animados, né? Então nós vamos agora falar do empate do Grêmio com o Palmeiras. Diogo Oliveira participa com a gente já ou a gente chama ele depois? Daqui a pouquinho o Diogo entra. Vamos ver o lado do Palmeiras nesse empate aí, com o brilho do Estevão mais uma vez, né, Joana? Ele mostrando que ele tem o que o Abel chama de magia. E tem mesmo, né? Que jogador pronto, né? Olha aí a manchete. Sabor de derrota em 3 minutos. Da euforia e frustração. Isso é a perspectiva do Grêmio. Realmente foi muito frustrante pro Grêmio. O Grêmio começa um primeiro tempo com muita energia, incomodando bastante. E, importante dizer, o Grêmio abre o placar muito rápido. Né? Um jogo com essa neblina toda aí, muito frio, mal dava para enxergar os primeiros minutos de jogo, assim, tava difícil mesmo. E aí o Marcos Rocha perde essa bola, que gera o contra-ataque do Grêmio, que gera o primeiro gol. Isso acontece com menos de 2 minutos, Barreto. Mas o Palmeiras é um time que não se abala muito com esse tipo de jogada, não se abala em tomar gol cedo, não se abala em resultados adversos. E hoje não, né? Ontem foi mais uma prova desse comportamento mental que o time tem. Né? O time cascudo que fala, beleza, tomamos um gol aqui, vamos trabalhar. Né? Então, um primeiro tempo, o Palmeiras perdeu alguns gols, a gente viu o Grêmio com mais energia, realmente, foi um primeiro tempo em que o Grêmio trabalhou bastante, incomodou bastante. E no segundo tempo, o Grêmio consegue ampliar o placar num gol de pênalti. E aí um pênalti que poderia ter sido evitado, cometido pelo Vanderlan, que o Cristaldo converte e abre 2-0. A gente vai ver algumas jogadas de gols perdidos do Palmeiras também. O próprio chute do Estevão, teve um gol feito que o John perde, algumas jogadas do Rony, né? Teve um field goal do Rony, inclusive, tem um chute absurdo do Rony, que ele tinha várias opções e ele faz a pior delas, que é chutar e chutar na lua, que a gente está tentando entender até agora qual foi o pensamento do Rony. Rony não foi bem no jogo de ontem. É importante dizer também que o Palmeiras tinha muitos desfalques e que o meio-campo do Palmeiras era completamente diferente. Então não tinha jogadores importantes como o Rafael Veiga, não tinha o Zé Rafael e não tinha o Gabriel Menino. Então ontem, qual que era o meio-campo do Palmeiras? Era Aníbal Moreno, o Fabinho e o John. O John que é esse menino da base que estava fazendo as vezes ali do Rafael Veiga e que também não foi muito bem. Aí a gente está vendo o lance do gol do pênalti do Vanderlan, que o Cristaldo converte, aí o Grêmio 2-0. E aí o Renato deu eu ia falar azar, mas a palavra não é essa. Os gols do Palmeiras, eles saem depois das substituições que ele faz. Então ele tira os jogadores ali do Grêmio que davam mais velocidade, mais dinamismo para o Grêmio. E os gols do Palmeiras, eles acontecem na sequência, né? A gente está vendo o primeiro do Flaco de cabeça e depois teve o golaço do Estevão, chutaço de fora da área. E aí a torcida meio que perde a paciência, chama o Renato de burro, até o Renato comenta sobre isso, o Abel comenta sobre isso, o Abel falou que ficou muito chateado de ver a torcida reagir dessa maneira, que a torcida a torcida de verdade, ela precisa apoiar o time independente do momento, não adianta ser só torcedor de vitórias, mas para o Palmeiras, né, fica um ponto a ser analisado. Obviamente o Palmeiras tinha muitos desfalques, né, desfalques que a gente já sabia há algum tempo, né, que é o caso do Gustavo Gomes, do Richard Rios, mas os desfalques mais recentes, que são jogadores importantes. Então o Palmeiras tinha uma outra configuração. Acho que o Palmeiras cometeu muitas falhas técnicas e aí teve esses lances de erro de decisão mesmo, no caso do John e no caso do Rony principalmente, que o Palmeiras teve momentos ali que poderia ter feito gols e não fez, né? Não foi efetivo e acho que cabe uma crítica, uma análise aí para o Abel fazer, mas no final das contas o saldo é muito positivo, porque o Palmeiras conquista um ponto fora de casa, conquistando esse empate depois de um 2-0, um resultado absolutamente adverso. Então, essa força de reação do Palmeiras, que ela é sempre muito destacada pelo Abel. Ontem a coletiva do Abel foi bem curta, mas ele fez questão de dizer, mais uma vez, o que a gente fala aqui há 4 anos. O Palmeiras é um time que está sempre na ponta. Há 4 anos ele está sempre disputando títulos e ele fala sobre a dificuldade que é você conseguir manter o mesmo elenco motivado por um objetivo que ele já conquistou, no caso do Campeonato Brasileiro, 2 vezes seguidas. Então ele fala, vocês acham que é muito fácil? Não, ninguém acha que é fácil. Às vezes a gente esquece, talvez, do Palmeiras, que o Palmeiras está sempre ali, Abel, mas todo mundo sabe que é muito difícil. Ele até cita o caso do Fluminense, ele olha onde está o Fluminense, campeão da Libertadores. Então é difícil manter os jogadores motivados, é difícil e, de fato, ele é um belíssimo gestor que, mais uma vez, está mostrando aí, colocando o Palmeiras de novo na briga das principais competições e acho que ficou
um saldo positivo, não se desgarra muito do Flamengo, está a 3 pontos da liderança e com mais um resultado que, dentro das circunstâncias e das dificuldades, e aí eu falo do jogo e dos desfalques, acho que ficou muito bom para o Palmeiras esse 1 ponto conquistado em Caxias do Sul. Vamos então chamar o Diogo Olivier e aí a gente fala do ponto de vista do Grêmio. A 0 Hora estava, como a gente mostrou aqui na abertura do programa, e a Joana pontuou agora, Diogo, com esse viés da decepção. Mas é uma decepção dentro do jogo, né? Se a gente ampliar um pouquinho o olhar, o Grêmio vem aí num processo de evolução, não é isso? Bom dia. Bom dia Marcelo, bom dia Joana, Tim, bom dia professor Simas, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Enfrentar o Palmeiras nunca é bom, nunca é fácil, é sempre muito difícil, né? Se a gente pegar esse olhar, qual é o universo do Grêmio? Zona de rebaixamento. E aí, cada pontinho é ponto, né? O Mano Menezes disse isso ontem, inclusive, né? Cada pontinho é ponto, tem que ser comemorado. O Grêmio venceu a última partida contra o Fluminense, empatou ontem, antes tinha empatado também contra o Atlético, contra o Vitória, Atlético Goianiense, perdão, enfim, estava somando pontos, isso é importante, você vê, de 9 pontos somou 5 dos últimos 9 disputados. O problema é que o Grêmio sabia que o adversário ontem, o Palmeiras, vinha muito desfalcado, mas muito desfalcado mesmo, e o Abel conseguiu, com uma meninada, com os meninos da base, encontrar soluções que o Renato no jogo acabou não encontrando. A questão do Palmeiras ter um dia a mais de descanso, jogou na segunda-feira, o Grêmio jogou no domingo, o Grêmio não viajou, o Palmeiras viajou. Isso estava num cenário de jogo que talvez oferecesse para o Grêmio algo diferente, né? Claro, a régua do Grêmio, do Renato, ela é sempre alta. E o Grêmio estava com 2-0 no jogo, né? É verdade que esse 2-0, como bem disse a Joana, ele era um pouco enganoso, assim, né? Porque estava 2-0 para o Grêmio, mas podia não estar, porque se você olhar o somatório todo, o Palmeiras teve mais posse de bola, finalizou muito mais, 22 vezes. Quer dizer, muito mais finalizações do que o Grêmio. Então, muito espaço no meio-campo, né? O Grêmio com uma ideia que o Renato tenta encontrar antes de receber reforços e os jogadores da Copa América. O Edenilson foi uma espécie de dublê de armador. O Cristaldo jogou como falso 9, né? Gustavo Nunes na esquerda, Pavon na direita. Não tinha ontem Dodge, que vinha fazendo bons jogos como um volante mais marcador. Jogaram PP e Carbajo, então o meio-campo do Grêmio marcou pouco. E o Palmeiras sempre teve espaço no meio. O problema todo, e aí sim acabou o cenário todo complexo do Grêmio, né? É um fato histórico. O Renato ser chamado, gente, de burro, mesmo que não tenha sido tanta gente assim, mas pelo torcedor do Grêmio é um fato assim, pra gente aqui na província de São Pedro, né? Renato Estátua é algo muito novo, diferente, né? Já havia acontecido do Grêmio ser vaiado na arena, sim. Já havia acontecido de opções do Renato serem vaiadas. Eu lembro alguns jogadores, o Thiago Santos, né? Foi colocado pelo Renato e daí imediatamente ele é vaiado, o Renato tem que tirar. Quer dizer, torcedor bravo com escolhas do Renato. Agora, o Renato em si ser chamado de burro é algo muito emblemático, né? Isso tem uma explicação, fundamentalmente, por isso que a Joana disse, quer dizer, no momento em que o Grêmio faz 2-0, 24 minutos, 3 minutos depois vem as trocas, né? Sai o Cristaldo, que era o melhor jogador do Grêmio, vencendo, inclusive, em algum momento, né? Porque é o artilheiro do Grêmio na temporada. Só não foi o melhor do jogo porque o Estevão, por favor, né? É um absurdo o talento desse menino. Aí o Cristaldo sai para entrar um zagueiro, Natan Felipe, para se defender lá atrás e entrar no modo sobrevivência. E aí a saída do Pavon para a entrada do JP Galvão, aí tem uma relação negativa com o torcedor. O torcedor do Grêmio não gosta do JP Galvão, porque ele é um centroavante que faz poucos gols. 46 jogos pelo Grêmio, fez 3 gols, 2 no Campeonato Gaúcho. Né? Então tem uma questão com a torcida. Sabe aquele jogador que o torcedor não gosta e tira de lado e vira uma questão assim quase psicológica? É o caso de JP Galvão com a torcida do Grêmio. E aí o Renato coloca o JP Galvão, né? Com a ideia de reter a bola na frente e se defender melhor atrás. E acontece o inverso, o Grêmio não retém bola na frente, o JP Galvão não retém bola na frente, né? Não tem conseguido fazer isso. E o Grêmio perde muito em seguida, os 2 gols acontecem justamente nesse cenário. E do outro lado, as trocas do Abel são trocas diferentes, né? Empurra o Piquerez ali para dentro,
dobra de laterais, um mais adiantado, o Mike, né, que entrou, inclusive faz a jogada do primeiro gol, quer dizer, trocas que mudaram a cara do Palmeiras sem opções, ou com menos opções, né, porque tinha muitos desfalques. Então esse cenário todo acabou contribuindo para a gente ter um fato histórico aqui na província de São Pedro, o Renato ser chamado de burro pelo torcedor do Grêmio. E temos a reação dele na entrevista coletiva. Aliás, ontem, né, 2 dos treinadores que sempre trazem algo de relevante nas suas entrevistas. Vamos então primeiro com o Renato e depois com o Abel. Até estranha, né? A reação da nossa torcida que nunca tinha acontecido assim, mas eu entendo, né? Pelo resultado, pela nossa situação contra o Palmeiras, vencendo o jogo 2-0, chegou o empate. Mas isso não me preocupa. Faz parte do futebol. Sabe por quê? Porque eu sou bom pra caramba. Eu sou muito bom. Muito bom. E a torcida do Grêmio sempre esteve comigo. Sempre. E sempre vai estar comigo. Porque ela sabe do trabalho, do resultado do trabalho que a gente tem aqui dentro do clube. Hoje, eu até dou uma certa razão para ela, porque nós estávamos, volto a repetir, vencendo o jogo por 2-0, e ela se chateou porque na hora da substituição o Palmeiras empatou. Eu poderia não ter colocado o Galvão, poderia ter colocado um outro jogador, e nós poderíamos ter perdido o jogo. E aí? Futebol é assim. Eu sei que os nossos jogadores não falham de propósito, mas para mim uma oportunidade dessas é como um goleiro meter um frango, não se pode perder. Mas mesmo assim continuamos no jogo, e quando estávamos por cima do jogo, na minha opinião, cometemos um penalti que não... Os meus jogadores sabem, um defesa dentro da área tem que bloquear, não é desarmar. Eles sabem, eu falei com isso com o Vanderlei no final do jogo, entendo que são dores de crescimento, mas não podemos cometer um penalti destes. Mas enfim, faz parte. Mas fiz questão de dizer que um defesa dentro da área tem que bloquear, não é desarmar. E mesmo assim, como disseste bem, acho que a equipa, mesmo estando a perder 1-0, mesmo estando a perder 2-0, foi sempre em busca de fazer um golo para entrar no jogo, e quase que conseguimos uma virada, mas enfim, em função de todo o contexto, vir jogar um gramado, convido vocês a passar no campo e ver se acham que é condizente com a qualidade do futebol brasileiro, mas enfim, não sou eu que tenho que decidir isso. Faz uma reclamação pertinente, né? Essa que a gente vem fazendo aqui sobre o que é esse momento do Campeonato Brasileiro, mas faz reclamações dirigidas aos jogadores dele, Joana. Também não é comum a gente ver isso acontecer na entrevista do Abel, né? Talvez ele tenha sentido que seja o momento de apertar um pouquinho, né? Eu achei bem leve. Não. Eu achei leve. Tudo ponderado, tudo dentro de um contexto e tal, mas assim... mesmo assim a gente não está acostumado a ouvir o Abel falar, não pode fazer um pênalti como esse, não pode perder um gol como aquele. Um penalti. Penalti. Ele faz isso raramente, mas foi de uma maneira leve. Ele está falando do lance do Vanderlei, que a gente já mostrou, que realmente na concepção do Abel era um pênalti para ser evitado, que ainda por cima é um lance que ele comenta bastante. O Vanderlei é um dos jovens do Palmeiras, né? Que é trabalhado há algum tempo pelo Abel e vem jogando como titular. Né, teve oportunidades nessas últimas rodadas, então não costuma, mas achei que foi leve, né? E até o Abel, a gente reparando em algumas reações dele no jogo de ontem, mesmo com os gols perdidos, a gente não viu o Abel tão desesperado como a gente costuma ver, não, tá? A gente viu ele até comedido nas reações, porque geralmente quando acontece um erro, e é o que ele falou, o pênalti, na verdade, o que ele fala é do erro, né? Do pênalti é em outro momento da coletiva, só que eu estava com isso na cabeça, que ele também fala, né? A forma como você precisa desarmar, né? Como que você tem que agir num lance como esse que acabou gerando o pênalti. O perder gols, a gente estava olhando algumas imagens do Abel logo na sequência desses gols perdidos e a reação não foi explosiva. Né? E aí na coletiva ele acaba pontuando, mas no campo mesmo ele não explodiu. Eu acho que de todos os gols perdidos, né, dessas chances que o Palmeiras teve e não conseguiu concluir, um dos piores lances foi essa jogada que eu falei do Rony, né, que ele desce pela esquerda, que ele poderia ter cruzado, ele poderia ter feito uma série de coisas e ele acaba chutando e chuta muito longe do gol. E nessa hora a reação do Abel, ele toma uma água, tranquilo e tal, mas com certeza depois
né? Como ele sempre faz, deve conversar com os jogadores. Mas, enfim, ontem no jogo, realmente, o Palmeiras martelou e teve chances de fazer o gol e chances, assim, de cara pro gol. Que, por exemplo, essa do Rony, teve duas do Rony. Teve uma do Rony que ele tentou fazer uma bicicleta, que também talvez não tenha sido a melhor opção. E aí, por isso que a torcida pega no pé dele. Acho que tem uma comparação que a gente pode fazer, já que o Olivier tá falando do JP Galvão, que tem uma má vontade da torcida. O Rony também tem esse problema com a torcida do Palmeiras, o que eu considero injusto muitas vezes, porque ele é um jogador que resolveu muitas vezes, foi artilheiro de Libertadores, enfim, mas existe uma cobrança muito forte em relação ao Rony. E ontem ele acabou dando um pouquinho de motivo para a torcida pegar no pé dele, e acho que essa reclamação, por mais que outros jogadores tenham perdido oportunidades, o próprio Estevão, né, perdeu gols também, mas ele, enfim, concluiu o jogo com um gol que é a cara dele. Vamos falar agora sobre o jogo lá de Caxias, no Estádio Centenário em Caxias do Sul. O Grêmio e Palmeiras empataram em 2-2, um bom jogo hoje por lá. O Grêmio saiu na frente, fez 2-0, mas o Palmeiras vende muito caro, derrota nos seus jogos. Hoje foi buscar um empate e, pelo menos para mim, Alex, não sei se você teve a mesma impressão, o Palmeiras fez até por merecer a vitória, né? Porque jogou mais bola do que o Grêmio praticamente o jogo todo, né? Mesmo quando estava atrás do placar, não, Alex? Isso, o jogo, naturalmente, ele tem lá perto dos seus 100 minutos, mas o Grêmio começou muito bem, né? O primeiro tempo, forçando, devia estar uma gelaca lá em Caxias. Só que o fato de o Grêmio conseguir abrir esses 2-0 é aquela questão do futebol que pode acontecer da sua efetividade. Só que o Palmeiras, ele naturalmente vende, segue vendendo e vai seguir vendendo caro essas derrotas. E aí o Grêmio não conseguiu sustentar isso tomando 2 gols muito rápido, né? Mas o Palmeiras, se a gente fosse colocar, ele naturalmente ele teve um volume de jogo que é natural da equipe, do momento, do tempo. Ele teve um volume de jogo, um jogo até para vencer, de repente, um pouco mais do que o Grêmio. Mas o empate para o Grêmio fica ruim de novo nessa situação, mesmo que ele ganhou o último jogo, que também é outro que precisa vencer, mesmo tendo 2 jogos a menos. Mas é um jogo também que o Grêmio, se for ver, eu acho que ele também mostra evolução para outros jogos que de repente ele acabou fazendo. Então, nesse sentido, o Grêmio também produz muito melhor contra um adversário que é dos mais difíceis do Brasil. O Palmeiras, de novo, com muitos meninos da base, né, Mansur? A dupla de zaga, de novo, foi formada pelo Vitor Reis e pelo Naves. Teve ainda o Fabinho, o John como titular, Estevão. É um time bastante jovem hoje lá em Caxias, né? Isso já não é uma fora da rotina desse Palmeiras. Já está aí o lance do pênalti, né? Do Vanderlan. Pênalti do Vanderlan. Na verdade, aí, nesse momento, um lance completamente isolado do que era o contexto do jogo, né? O Palmeiras já dominava. Aliás, no primeiro tempo, já tinha me chamado a atenção o Palmeiras não ter aproveitado. O Grêmio se defendia de uma maneira, com o Rodrigo Eli e o Kahneman praticamente marcando individualmente Rony e Flaco Lopes, e saindo em perseguição conforme eles se moviam, abria crateras na defesa do Grêmio. O Palmeiras esteve muito perto de aproveitar em vários momentos. É claramente um time muito mais estruturado do que o outro. Claro que tem desfalques do Palmeiras, tem desfalques no Grêmio, o Renato tem tido as suas dificuldades também. O gol desse Esse gol é espetacular. É especial, né? Esse gol é absolutamente espetacular. A gente tá chovendo no molhado. Como o Dodô hoje é nosso comentarista dos gols bonitos, né? Que ele já foi, hoje o Estevão tá sumindo. E o Ganso também já fez o segundo dele hoje, mas que golaço, aliás, cara. Vamos mostrar, fique aí, porque tivemos gols bonitos na rodada de hoje. Mas desculpa interromper. Não, mas para mim, a forma como o Grêmio se defendia, ele assumia enormes riscos. Ele está acostumado a defender com essas perseguições mais longas, os zagueiros acompanhando o atacante, mas hoje abriam crateras assim na frente da área ou dentro da área. O Palmeiras andou muito perto de aproveitar. Começou a ganhar todos os rebotes, ajustou a pressão, foi levando volume para cima da defesa do Grêmio. O Grêmio conseguiu uma escapada no segundo tempo em que teve o pênalti do 2-0, mas o Palmeiras foi melhor na maior parte do jogo, para mim, muito claramente. E a atuação do Estevão é mais uma atuação que mostra a quantidade de recursos que esse jogador tem. Ele é incrível, esse moleque está dando muito gosto de ver, joga muita bola. E vou te falar, depois da Copa América ele já precisa ser convocado, já porque se nós estamos pensando na Copa de 26, o Estevão muito provavelmente vai estar na Copa de 2026, porque o que ele está jogando de bola acima da média. E a projeção de carreira desse menino precisa se confirmar, mas tudo indica que vai ser um fora de série. Só uma questão sobre o lance do pênalti, foi mais um jogo em que durante o jogo, o Abel faz uma mudança em que ele passa o Piquerez para zagueiro para tentar tornar o time mais ofensivo e acaba piorando um pouco a forma de defender. Ele consegue criar mais alternativa do ataque, mas ele se desequilibra atrás. Outra mudança que ele fez hoje, que para mim gera um debate,
de novo o Mike entra claramente, tecnicamente, num momento bem melhor que o do Marcos Rocha, né? Sim. A questão é característica, eu acho. O Mike, aliás, essa é uma substituição que tem sido muito criticada por parte da torcida do Palmeiras, né? Quando ele dobra laterais, a torcida do Palmeiras já torce o nariz. Mas é uma boa alternativa, porque o Mike faz bem mas essa diferente ponta de ter o Piquerez na lateral, com de repente o Caio na ponta, né? Ou o Mike na ponta e o Marcos Rocha de lateral. Hoje foi o mecanismo que ele tinha feito contra o Fortaleza, por exemplo, quando ele perdeu 3-0, em que ele faz o Piquerez ser um dos zagueiros e coloca o Vanderlan com mais saída. Do lado do Mike, eu acho que a questão tem um pouco de característica, né? O Mike é muito de ultrapassagem, encontra o corredor com o Estevão, então talvez ele prefira ter o Marcos Rocha mais habituado a jogar um pouco mais por trás. O Estevão, ele ocupa aquele espaço mais aquele espaço sozinho. É dele. Mas o momento técnico do Mike é melhor. E o gol, inclusive, sai num gol em que o Mike avança, né? O primeiro gol. O primeiro gol, o Marcos Rocha perde a bola no primeiro gol do Grêmio. Isso. Também. Vamos às entrevistas, então. Abel Ferreira e Renato Portaluppi. Renato que foi vaiado hoje por parte da torcida do Grêmio. Foi xingado de burro, teve couro de burro e tudo mais. Vamos ouvir os dois treinadores. O resultado não estava a ser condizente com aquilo que nós produzimos, mesmo na primeira parte. O nosso adversário, na primeira oportunidade, faz golo. Nós, a seguir, temos uma do Rony, debaixo do golo de cabeça, o goleiro do nosso adversário defendeu. Tivemos outra, ele de bicicleta. Enfim, mesmo indo para o intervalo, disse isso aos jogadores. Vamos continuar a imprimir velocidade. Trocamos um médio, um primeiro volante pelo Mike para nos dar mais chegada. A primeira oportunidade da segunda parte é nossa. Eu já falei várias vezes, há golos que não se podem falhar. Eu não digo isto numa questão de criticar quem falha, é porque o futebol é mesmo assim. O futebol é eficácia e nós acabamos por logo abrir a primeiro lance não fazer o golo. Fizemos o mais difícil, que foi estar enquadrado com o golo e meter a bola fora. Eu sei que os nossos jogadores não falham de propósito, mas para mim uma oportunidade dessas é como um goleiro meter um frango, não se pode perder. Mas mesmo assim continuamos no jogo e quando estávamos por cima do jogo, na minha opinião, cometemos um penalti que não... Os meus jogadores sabem, um defesa dentro da área tem que bloquear, não é desarmar. Eles sabem, eu falei com isso com o Vanderlan no final do jogo. Entendo que são dores de crescimento, mas não podemos cometer um penalti destes. Mas enfim, faz parte. Mas fiz questão de dizer que um defesa dentro da área tem que bloquear, não é desarmar. E mesmo assim, como disseste bem, acho que a equipa, mesmo estando a perder 1-0, mesmo estando a perder 2-0, foi sempre em busca de fazer um golo para entrar no jogo e quase que conseguimos uma virada, mas enfim, em função de todo o contexto, vir jogar a um gramado, convido vocês a passar no campo e ver se acham que é condizente com a qualidade de futebol brasileiro, mas enfim, não sou eu que tenho que decidir isso. Mas é isto, acabou por ser mais um ponto somado num campo difícil para as duas equipas. Cara, eu vou ensinar um pouquinho de futebol para vocês. De graça essa aula. Vai ser de graça. Vai ser de graça. Eu fiz as substituições, tirei o Franco, porque ele estava com problema na perna, o jogo estava 2-0. O Palmeiras estava sufocando um pouquinho a gente, porque o Franco não conseguia mais correr direito e não era da posição. Eu coloquei um atacante de área, que é o Galvão, para ele segurar, brigar com os zagueiros lá na frente, segurar a bola, prender, ganhar falta. Coloquei 3 zagueiros justamente para não ter perigo da bola aérea. E, infelizmente, nós tomamos 2 gols. Aí eu tiro o Franco, você queria que eu colocasse quem? Você não precisa responder porque não é o teu trabalho, mas se quer responder, você pode me responder. Entendeu por que mudar algo que tu acertou no time? Acertei, exatamente. Eu tô num esquema diferente, que não tive nem tempo para treinar muito, e tá dando certo. Isso. A gente conseguiu 2-0. Eu precisava segurar a bola lá na frente. Eu precisava de um jogador para segurar a bola lá na frente. Tinha velocidade pelos lados, com o Galdino e com o Gustavinho. Eu precisava do atacante para brigar, eles estavam com 3 zagueiros praticamente. Eu tinha que ter um jogador para brigar. Vou botar quem? Um garoto ali para brigar com 3 zagueiros desses? Era o suficiente segurar a bola lá na frente. E eu estava protegido com a bola aérea lá atrás. Quer dizer, uma tentativa que eu fiz. Infelizmente, nós tomamos 2 gols. Até estranha, né? A reação da nossa torcida, que nunca tinha acontecido assim, mas eu entendo, né? Pelo resultado, pela nossa situação contra o Palmeiras, vencendo o jogo 2-0. Chegou o empate. Mas isso não me preocupa. Faz parte do futebol.
Sabe por quê? Porque eu sou bom pra caramba. Eu sou muito bom. Muito bom. E a torcida do Grêmio sempre esteve comigo. Sempre. E sempre vai estar comigo. Porque ela sabe do trabalho, do resultado do trabalho que a gente tem aqui dentro do clube. Hoje, eu até dou uma certa razão para ela, porque nós estávamos, volto a repetir, vencendo o jogo por 2-0, e ela se chateou porque na hora da substituição o Palmeiras empatou. Eu poderia não ter colocado o Galvão, poderia ter colocado um outro jogador, e nós poderíamos ter perdido o jogo. E aí? Futebol é assim. Tá aí o Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, dando aulas grátis, como ele disse, né, sobre futebol. Mas não é comum, né, a torcida do Grêmio xingar o Renato, né? As críticas fazem parte do negócio, mas xingar de burro assim, ele mesmo disse que tinha sido a primeira vez. Difícil xingar uma estátua, né? Pois é. Não é fácil xingar uma estátua. Uma lenda. Mas a situação do time causa aflição no torcedor, né? Isso também é compreensível. Acho que o Grêmio tem sofrido com tudo que foi a temporada. A temporada do Grêmio não está sendo fácil, como não está sendo fácil do Inter, como não foi fácil em dado momento do Juventude. Acho que quando o Renato encontrou ali a melhor forma de encaixar o time, além de ter tido a parada na volta, aí a perda dos jogadores que saem para a Copa América, mais a perda do Diego Costa, fez muita diferença porque ele perdeu justamente o jogador que segura a bola. Agora ele está tentando sem uma referência com o Cristaldo, com o Edenilson ali por trás, tentando com um ataque de característica bastante diferente. E o Grêmio tem tido alguma dificuldade de agredir, né? Hoje foi um jogo diferente, porque é um jogo que o Palmeiras ia buscar também o jogo, abria um pouco de espaço para o Grêmio acelerar, conseguir acelerar um pouco, por vezes, com o Pavon, com o Gustavinho, que de novo foi bem no jogo. Mas o Grêmio tem tido dificuldade e continua sendo um time, e isso para mim eu acho que acompanha boa parte dos trabalhos do Renato, e aí acho que é uma crítica ao trabalho e não ao treinador em si. Acho que o Renato é um bom treinador, mas a questão defensiva, a forma de defender expõe o time, por vezes, a muitos riscos. E pegou um moleque inspiradíssimo de novo, né? O Estevão jogando muita bola, inspirado ao longo do jogo e também antes, com uma atitude muito bonita hoje. Na hora que os times estavam perfilados, vamos soltar a imagem para ver só. Tava frio lá em Caxias, né? 10 graus. Aí tinha um menino dele que estava com frio, ó. Olha só o menininho que estava ali, o palmeirense, entrou junto com ele. Ele tirou o agasalho, foi lá e colocou no garoto, olha só. Aí, ó, o menino já tá com o agasalho aqui, ó, do lado dele. Que alívio, hein? Aí ele tá com o agasalho, daí ele já tira o agasalho. Ainda do craque. E entrega pro menininho, o menininho muito legal ver atitudes assim. Legal. Muito bom. Seguinte, em termos de classificação, né, o Mansur falou sobre Inter, Juventude e Grêmio. O problema é quando o torcedor do Grêmio olha onde estão Juventude e Inter, né, fala, mas por que só eu na zona do rebaixamento? Né? O Grêmio tem 2 jogos a menos, é verdade, do que os principais concorrentes ali de trás. Os times, por exemplo, como Fluminense, Atlético Goianiense, Corinthians, Vitória, Cuiabá, Vasco, todo mundo já fez 14 jogos. Né? O Grêmio tem 12. Então, são 2 jogos a menos. Embora o Inter também tenha, né? O Inter também tem. O Juventude é que tem 13. Isso. Vamos supor, se o Grêmio conseguir ganhar os 2 jogos, né? O Grêmio sobe para 17 pontos, por exemplo. Quase a metade da tabela. Isso, melhora bastante a sua situação. Depois do primeiro gol no primeiro tempo, só deu Palmeiras. E a entrada do Mike fez muito bem pro Palmeiras. Fez. A mudança do Abel no intervalo potencializou o time. E já começa o segundo tempo com aquela jogada que o John perde o gol ali, quase dentro da pequena área. E o Renato explicou, né, Abel? É porque aquela história, o treinador às vezes ele tem uma intenção e a prática mostra completamente o contrário. Claro que ele não mexeu para tomar o empate, claro que ele não mexeu para ficar acuado como ficou na reta final. Prender a bola lá na frente. É isso. E o JP Galvão, que tem jogado mal já há algum tempo, era o jogador com esse tipo de característica. Porque ele colocou o Natan para ter uma saída, para ter um pouco um desafogo, para o time conseguir sair um pouco de trás. O Grêmio, assim como outras equipes, né, quanto mais atrás começa a marcar, mais dificuldade tem. Porque não é um time com um grande sistema defensivo, né? E o que acontece? O Palmeiras começou a ficar muito em cima, o Grêmio perdeu saída. Ele pensou, vou colocar o JP Galvão, mas não é o melhor dos cenários, mas é o que ele tinha. E colocar jogador rápido para não perder essa saída, para se precisar lançar, ter jogador para correr com a bola. E o Grêmio já estava atrás quando ele trocou, né? Tinha dificuldade para sair. E as trocas não fizeram o efeito que ele imaginava, né? Tem um detalhe que é importantíssimo, e que é claro para todo mundo. O torcedor do Grêmio não aguenta mais e não quer ver nem de perto o JP Galvão. Ele entrou, o Grêmio levou o gol, aí a casa caiu. O carimbo vai. Ele nem é o cara para fazer isso, mas é o que você falou, né, Prats? É o que tinha à disposição. É o que tinha à disposição. Então, assim, é muito cômodo vir aqui, fez alterações, tomou empate, Renato comprometeu o resultado. É muito engenheiro de obra pronta. Acho que o que ele fez
dentro do contexto do jogo e das peças que ele tinha, fazia sentido. Deu azar, não deu certo, acabou o Palmeiras se aproveitando disso, mas é do jogo, assim, acho que é muito simplista vir só porque aconteceu o cenário do jogo e você detonar por conta disso, mas a gente entende a frustração do torcedor, embora eu acho que é totalmente justificável a decisão do Renato, embora tenha acontecido esse roteiro. E respondendo a pergunta ali do GC, Abel, se é ingratidão, não vejo como ingratidão, mas uma insatisfação sem contexto, né? Ainda. Você pegar o segundo turno, o Grêmio já estabelecido ali no seu estádio, se vai conseguir, né, voltar para o seu estádio, treinar ali sem ter tanto deslocamento, as coisas forem mais organizadas por Grêmio, tem janela desse meio do ano. Aí eu acho que o torcedor vai ter um pouquinho mais de motivos. Sabe, eu penso um pouco diferente de você. Para mim é ingratidão, sim. Tudo que o Renato já fez no Grêmio, como técnico, eu estou falando. Mas isso se apaga se cair. Mas ele não está suscetível à crítica, né, Abel? Assim, criticar é uma coisa, o Renato agora, ou xingar que o Renato é burro. Mas eu acho que é uma situação muito pontual. O Renato já revelou de jogador, já ganhou título. Trabalho que ele faz no Grêmio. Que chamaram de burro ontem, sabe o seguinte, tudo bem, mas se tá ruim com ele, é muito pior sem ele. Quando o Renato saiu do Grêmio, o Grêmio foi rebaixado. Então, eu acho que assim, o Renato não está suscetível à crítica. Ele está ali, mesmo sendo um ídolo, uma estátua do clube. Perfeito. Ele está ali para ser avaliado jogo a jogo, para a gente falar das alterações, do que ele tentou, do que o time fez, deixou de fazer. Isso está no pacote. E ontem, quem chamou o Renato de burro foi muito também em relação à ocasião e à circunstância do jogo. Não é que não quer que o Renato mais seja técnico do Grêmio, tem de ir embora hoje, tem de ser mandado embora. Hein? Não acho. Não, hein? Eu acho que é uma situação muito pontual. A não ser que daqui a pouco as coisas me mostrem o contrário e a gente pode falar outra coisa. Eu acho que é muito uma situação ocasional do jogo de ontem. E eu concordo com a Nath quando ela fala que é fora de contexto, por dois motivos. O Grêmio tem apresentado desempenho para não estar ali. Então, assim, não é um Grêmio pobre de ideias, que tá, assim, se virando do jeito que dá, arrancando ponto da maneira que dá, sem... Não, acho que tem desempenho apresentado. Eu entendo que possa ser uma coisa pontual pelas substituições e ter saído o gol. E acho que o Grêmio, acho que os times do Sul, as suas torcidas, têm que abraçar mais do que nunca, assim, por toda a dificuldade que está passando. Então, assim, acho que é muito mais um momento de você estar todo mundo junto, sabe? Se fosse um cenário que tivesse um desastre o desempenho em campo, é outra história. Mas não é o cenário do Grêmio. Não, e uma coisa que tem que ser lembrada, a torcida do Grêmio tem comparecido. Ela deu um show no Couto Pereira. Sim, isso é inquestionável. O jogo em Caxias domingo, a torcida fez barulho contra o Fluminense, compareceu ontem contra o Palmeiras. É claro que tem essa frustração de abrir 2-0 e tomar um empate em 3 minutos como tomou. Agora, não dá pra gente, Apoia às vezes, o time até o final, fica chamando os caras de burro. Mas, Abel, não dá pra colocar assim e falar assim, não adianta atenção, torcedor, você não pode fazer isso, não pode falar aquilo. Não, pode, mas tá no pacote. Claro que pode. Quer atrapalhar o time, atrapalha. Não, mas o time não tomou empate por causa disso. O time não tomou empate porque o ambiente mudou e começaram a pegar no pé do Renato. Mas, de repente, poderia ter... Tomou empate porque o Palmeiras já estava em cima, impressionando e melhor que o Grêmio naquela altura do jogo. Isso eu concordo. Eu falei isso, concordo. Vamos falar do Palmeiras, é isso? Abel Ferreira. Então vamos lá, elogiando mais uma vez o menino Estevão. Eu já disse isso, desfrutem enquanto ele está connosco. É o que eu vos posso dizer. Acho que é um moleque que tem magia dentro dele. Espero que ele continue com este espírito de atacar e de defender, de nos ajudar a ganhar jogos. Por isso é que pagaram o valor que pagaram por ele, né? Portanto, há coisas que nós não conseguimos fazer. Realmente podíamos ter aqui uma geração espetacular, construir uma equipa de ouro, mas infelizmente os euros e as libras falam mais alto e vamos desfrutar. Coloca pelo menos 2 para cima dele, às vezes 3. E mesmo assim, de vez em quando, ele vai, dribla 2, dribla 3, deixa para trás, coloca os companheiros na cara do gol, faz golaço. Tá jogando muita bola o menino, Natália. Mas o cara diferenciado, você tem que ter um jogador marcando e outro na sobra. Porque ele vai, inevitavelmente, passar pelo primeiro marcador. Porque ele é o cara do... O que está acontecendo? Se a gente tirar a tarja, a gente consegue ver melhor o menino driblando. O Gustavo Nunes deu até um reforço pro Reinaldo ontem, né? É muito nessa questão. O cara do improvável, o cara do diferente, você não sabe para onde ele vai. Se ele vai puxar pro lado direito, ele vai puxar pro lado esquerdo. Se ele vai dar um drible, se ele vai cortar e vai chutar. Você não sabe o que ele vai fazer.
Ele é um cara que você não consegue prever, né? E isso é o que a gente gostava do futebol antigamente, né? Esse cara da imprevisibilidade, do cara que faz algo extraordinário. Tem muita gente falando, nossa, tem muita gente emocionada com o cara. Tem porque tá faltando muito no futebol brasileiro meninos como ele. Já são meio que podados na base a não ter essa criatividade, ser mais coletivo, mais do passe. Ele tá fazendo tudo isso, Abel, então tem que desfrutar muito. E ajudando muito o time do Palmeiras. Muitos elogios para o Estevão e muitas críticas ontem para Rony e John. Tem gente na Realmente fila pedindo desculpa bem, né? pro Flaco Lopes. Ah, é? É. Mais um gol dele. Se não me engano, já tem 4 no Brasileirão, Flaco Lopes. E não é um titular, né? É. O Rony muitas vezes joga até mais que ele, né? Mais tempo, né? E já fez um grande campeonato paulista. É a melhor temporada dele disparado com a camisa do Palmeiras. É um cara que tem contribuído muito. Do Estevão vai vir o Felipe Anderson, vai vir o Maurício. Não sei o que o Abel vai escalar esse time, mas o Estevão não sai. Não tem como sair. Difícil, né? Não tem como sair. Assim, me chegando todo mundo, pra mim é indiscutivelmente titular hoje. Assim, é um cara que tá sendo protagonista nesse começo de campeonato. Até a gente tava debatendo ontem, se não me engano, de que é os melhores jogadores do campeonato, e o Estevão, pra mim ainda é o Pedro, acho que nesse início de temporada. Ele é um candidato, sim. Mas ele é um candidato, Claro ele se que é. coloca como um dos protagonistas do campeonato e... Revelação, muito provavelmente ele vai ser votado, né? Provavelmente vai ganhar Tem isso um ano daí. pro palmeirense desfrutar. É isso. Como? Não entendi. Tem um ano pro palmeirense desfrutar. E esse tipo de jogador... Isso, vai embora? E esse tipo de jogador... São Paulino, corintiano, santista, acho que todo mundo desfruta, assim, lógico que ele não vai torcer pro Palmeiras vencer, Claro. mas a gente tá falando Mas de é um agradável talento de ver, né? geracional, então é bom vê-lo independentemente do time que você torce. Pelo que eu conheço do Prates já quer Estevão comparar. na seleção. Não. Não? A Nath acho que levaria pra Copa América. Levaria. Né? Eu Você quero. tem alguém diferente lá? Que tá brilhando? Tem Não. o cara que faz o diferente, o Vini Júnior, que oscila em alguns jogos. O Rodrigo, que pode fazer isso, fora isso. Não, ele tem jogado O Hendrick muito tá bem. no banco. Ele tem jogado muito bem e no Palmeiras, até pela exigência do Palmeiras, pelos títulos do Palmeiras, pela organização do Palmeiras, o Palmeiras está sempre jogando jogo grande. Está sempre jogando partida decisiva, ou é Libertadores, ou é Brasileirão, ou é brigando pela ponta, ou é clássico. E o Estevão tem resolvido e ajudado a resolver jogos desse tamanho. Né? Não é aquele jogo que depois é meio água de salsicha que quase ninguém mais lembra, não. É jogo assim, pega 2-0 o Grêmio em Caxias, ele conduz o time para empatar. Palmeiras e Corinthians, ele joga muito bem. Então, assim, jogo assim, é jogo de Libertadores, ele joga muito bem. Então, assim, é uma resposta muito boa para alguém que tem muito talento em curto prazo. Né? Até nisso, o Estevão, em relação a outros, talvez da idade dele, em outros times, obviamente, em outros contextos, não chama a atenção que ele tem chamado. Porque além de estar jogando muito bem e criar muitas jogadas, ele também tem feito gols. Né? Então, ele tem o drible, o talento e gol. E ponto. Isso realmente, para o Abel Ferreira, é uma notícia encantadora, né? Até tem alguns amigos meus, Abel, que acompanham os jogos do Palmeiras, eles ficam pé da vida que o Estevão não acaba a partida. Não tira, Abel, deixa até os 49, os 50, que dá, às vezes 38, 39. O Abel Ferreira tira, né? Tirou ontem para colocar o Caio Paulista no final, quando o Corinthians ele saiu também, né? Mas é um jogador que está resolvendo muito, muito problema do Palmeiras, muito jogo difícil para o Palmeiras. Ontem ele conduziu o time para empatar o jogo. As participações dele com a bola em jogadas ofensivas do Palmeiras, todas foram muito importantes. Saíram gols, ele faz um gol improvável, um arremate fora da área, que você pode discutir que o Grêmio não acreditou muito, mas ele leva a bola, ele acerta um chute lá no alto para o Marquezinho buscar. Realmente tem chamado muito a atenção. Tem resolvido jogos e problemas do Palmeiras quase toda semana. Tá bom, então eu vou dar minha opinião. Já pode convocar nas próximas... Agora não dá mais. Agora não dá mais. Próximas convocações eliminatórias, já pode convocar o Estevão para a seleção principal. Ou quem é que joga mais bola que ele? Jogador brasileiro. Teu silêncio fala muito, Prates. Pergunta de novo, vou responder. Pergunta de novo. Vai. Quem é que Qual é a joga? pergunta que você fez? Não, eu fiz uma afirmação da minha opinião. Ah, tá. Próximas convocações, pode convocar o Estevão já. Você falou mas não tudo. tá cedo? Você disse tudo. Tá cedo, 9h30. Joga, isso é verdade. dribla, faz gol, faz golaço, ajuda o time. Precisa mais do quê para ser convocado para a seleção? Passaporte. Tá carimbado. Não, mas aí é só o ano que vem. Entendeu? Vai ter aí só em julho do ano que vem. Mas, jogar por favor, fora do Brasil? Você discorda? Ele é muito bom.
Merece já? Não agora, que agora não dá mais. Pensaria com carinho. Nas próximas dá pra pensar, Pensaria não dá? com carinho. O Prates quer que tenha 30, o Prates quer que tenha 30 anos. O cara tem que ter 30 anos, ter 500 jogos já. Aí, ou como diziam os treinadores, ele tem de maturar. Maturar é bom. Eu já é cedo ou já pode convocar? Abel, talento tem que estar brilhando e tem que estar nos principais lugares. Pra mim, é isso. Se ele tá brilhando, se ele é um menino que tá fazendo diferente, tem que estar na seleção. A última seleção que a gente tinha... Nossa, tava matando a saudade, vendo Rivaldo, vendo Ronaldo, Ronaldinho, vendo Kaká, vendo Adriano Imperador. Era toque de classe, Roberto Carlos, Cafu. Não tô comparando ele a esses caras. Mas eu tô falando que hoje na seleção falta um brilho, falta algo diferente. O que a gente esperava tá no banco. Então... André Donk, quando acabar a Copa América, depois do segundo semestre, volta às eliminatórias, tá certo? Correto. Tá certo ou errado? Correto. Segundo semestre, voltam as eliminatórias. Você acha que é cedo ou já podemos pensar em Estevão na seleção brasileira? Principal com Dorival Júnior. O que você acha? Vai dar corte. Eu acho que pode ser observado, sim. Acho que é um cara com potencial de começar a fazer parte. Eu não acho que ele já seja um cara para ser realidade na seleção. Chegar e virar titular. Acho que tem um processo de maturação. Boa, Dom, é verdade. O pessoal usa por exemplo, acho que tem jogadores, até pela questão... A pergunta foi ser convocado. Não, ser convocado. Ninguém tá falando que vai ser convocado. Normalmente, quantos são convocados para um jogo de eliminatórias? 26. 23. 23 ou 26, né? Tinha uma pergunta pra você no GC, ô Donk. Volta a pergunta anterior que o Donk vai responder. Já tem que ser... Não é essa, não. A outra. Qual que era? Fala aí, você. Olha lá. Lembra... Opa, que aí, isso, Donk? Você não tá esperando essa daí essa é pra complicar. Quero ver você resolver esse problema aí. Quer que eu responda? Quero ver. Aí já é exagero. O Neymar jogava mais no começo no Santos do que o Estevão. Mas o Estevão, olha, pra mim merece já convocação pra seleção. Pelo menos pra estar no grupo de 23. Não, acho que poderia ser observado. Pra eliminatórias? Não tem muito jogador melhor, não. Como é que o jogador amadurece? Ele tem que estar no elenco. A Copa que o Ronaldo vai, a primeira, o fenômeno. Não é que, menino de tudo, mas tem que estar ali. Seleção junto. é o quê? Os melhores. Sim. Não interessa se tem 17 anos. Olha o moleque jogando, gente. Quem que na idade dele jogava isso? Não, é difícil. Os que estão lá, os que estão lá. Que é difícil. São convocados, que jogam na Europa. O Martinelli, com 17 anos, jogava isso? Não. O próprio Vini Júnior, Nem o Vini Júnior jogava. Porque assim, lógico, eu não tô comparando. A gente não sabe se o Estevão vai ser melhor ou pior. O Vini hoje é o melhor jogador do mundo. Mas eu acho que a cautela está muito ligada a isso, Abel. Porque assim, uma coisa é a gente falar desse momento, de empolgação, de elogios merecidos que ele tem recebido. Outra coisa, eu acho que quem tem talvez uma cautela, pense assim, mas a gente só vê a coisa boa. Daqui a pouco ele pode ter algum problema, daqui a pouco ele vai ser questionado, então daqui a pouco ele vai jogar mal. Tá bom. Problemas, amigo, deixa eu te falar. Se o futebol dele regredir, tiver uma queda, ou ele não for tudo isso, ele não é convocado mais. Não há problema. Tem muitos que vão pra lá, não rendem a 2, 3 Copas, 5 Copas e continuam. A maioria não, mas vários que vão lá e não jogam nada. E continuam sendo convocados. Ou vai uma vez, joga mal e não é mais. Por que o menino, que tá todo mundo vendo que joga muito, que o técnico dele, que conhece muito, está dizendo que ele é diferente, tá todo mundo vendo, por que ele não pode ir? Eu sou empolgada, eu sou adepta ao futebol de outros tempos. Só a gente vê outras seleções do passado brasileiras, você citou aí o Ronaldo, por exemplo, mas seleções atuais. A gente está vendo na Espanha... Yamal arrebentando. Lamine Yamal. Como é o nome do rapaz na Turquia? O Arda Güler. Arda Güler, faz uma grande Não quer dizer que vai chegar lá e já vai arrebentar nos primeiros jogos. Mas se ele está entre os melhores, 23 que são convocados, ele já tem que começar a ir, na minha opinião. Não, faz sentido. Agora, eu respeito. Tem gente que acha, não, é muito cedo. Vocês estão empolgados porque ele fez 3 jogos pelo Palmeiras. Pode até ser. Fez 14. Agora, oi? Não, ele fez 14. Então. Agora, vamos ver. Chama. Ou vai chamar quem não tá fazendo gol, quem não tá jogando nada? Quem joga mais ou menos? Não, e aí a gente, óbvio que, assim, né, a gente tem que colocar e ponderar muitas coisas. Mas é só lembrar do jogo contra a Colômbia. A gente tá falando do passaporte, em tom meio que de ironia, mas porque isso acontece muito na seleção brasileira. O cara só é convocado quando voa, quando vai para fora. Tô falando que é o caso do Estevão, nem que vai ser o caso dele. Mas, Abel, a gente tem que falar que a gente questiona muito a qualidade do futebol. Eu sou uma das pessoas que questiona muito a qualidade do futebol nacional.
né? O nível de competitividade, o nível de exigência. Só que se a gente pegar Brasil e Colômbia, tinham 3 jogadores de Premier League, e bem nos seus clubes, não foram convocados à toa. E tinham 3 jogadores na Colômbia que eram jogadores do Brasil. Um, inclusive, não é nem titular absoluto. E um nem joga, que é o Rames. O outro é o Richard Rios, que joga o jogo sim, outro o Abel o outro era o João tirar. Arias. E o outro era o João Arias, que é titular no Fluminense. Incontestável. Então, assim... Ontem jogou, acho que foi titular no Equador, o Kendry. Foi titular? Sim, Kendry Paz. Quantos anos tem? Mas o Prades... 17. Então, tá jogando por quê? Porque ele Pode tem evitar, 17 né, anos, Não, mas ele é diferente dos outros. Por isso que ele tá lá de titular do Equador, é isso. Eu até não Se tiver 17 anos e não joga bola, tem um de 30 melhor, tem que jogar o de 30. Eu brinco da questão da questão da Copa América, óbvio que não dava tempo, até porque ele tá num processo, mas é o que você falou, segundo semestre tem eliminatórias. Põe o cara no grupo. Sente como ele se desenvolve. Devagarinho. Sente como ele se desenvolve. Às vezes ele arrebenta no treino e você fala, pô, não tem como. Não correspondeu, não é a hora ainda. Tá tímido. Ou não repetiu na seleção que jogou no Palmeiras. Tá bom, espera. O que custa levar? Ou tem alguém que tá arrebentando, metendo gol todo jogo, acabando com os adversários na seleção? Não tem, não. Tá aí, meu irmão. O Estevão resolveu o jogo pro Palmeiras. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Ainda bem que o Palmeiras tem esse talento brasileiro. Ainda bem que o Palmeiras tem, já que a seleção não tem, o Palmeiras tem. O Palmeiras tem um cara que resolve. Você viu a jogada que ele fez no meio campo? Ele domina a bola de costas para 3 jogadores do Grêmio. Ele sai correndo para trás, vai para a direita, os caras vão, ele dá um drible, sai, sei lá como ele fez aqui, ele vira para a esquerda, já sai, e os 3 ficam para trás e eles saem rumo ao ataque lá de maneira absolutamente incrível. Sensacional, isso aí não é todo dia que a gente vê esse tipo de jogada aí no Brasil, então, pelo amor de Deus. Isso é coisa que eu vejo, sei lá, Neymar fazendo, Messi fazendo, nem Cristiano Ronaldo faz esse tipo de coisa. Essa que é a verdade. Isso é jogada de jogador genial, de Neymar, de Messi, jogador assim muito diferente, a questão do drible, da habilidade e da técnica também. E o Estevão é esse monstrinho aí que vai realmente, daqui a pouco esse cara vai dominar o mundo aí, porque vai pro Chelsea, não sei até quando ele fica lá. Deve ficar umas 3 temporadas, daqui a pouco um time grande da Europa vai buscar. Time grande, um gigantão, né? Vai buscar ele porque não vai deixar no Chelsea. Se bobear até um time da própria Inglaterra ali, resolve, não, vem pra cá, vem jogar com a gente aqui, sai do Chelsea, pô. Chelsea falindo, aí você vai ficar aí. E ele vai. Estevão vai ser o melhor jogador do mundo em breve. Em breve. Ele tem só 17 anos. Pra você ver, com 18 ele vai pro Chelsea. Com 21 ele tá no Real Madrid da vida, no Barcelona, sei lá. Se o Barcelona melhorar, né? Porque se tiver nessa draga aí, é melhor ele nem ir pra lá. Eu quero pro Chelsea, que tá melhor na Premier League aí. Pelo menos você tá sendo visto aí pelo mundo inteiro. Não vai pro Campeonato Espanhol que tá em decadência, não tem craque lá, entendeu? O melhor que tem lá é, de repente, o Real Madrid ali, que tem alguns bons jogadores, e é isso. Tem um craque, tem bons jogadores. Barcelona, então, tem ali, nem vou falar, né? Então, os barcelonistas de plantão aí vão me xingar. Mas xinguem, porque é isso aí que vocês estão pensando. Nesse vídeo aqui, ó, o que Abel Ferreira falou depois de Grêmio 2, Palmeiras 2, hein? Que Estevão salvou o Verdão da derrota. E teve que sair, né? Né, Abel? Avante palestra.